Certamente não este escritor. Contudo, qualquer estudante bíblico sabe que certa combinação seria a mais efetiva para realizar esta obra. Essa combinação é um estudo escriturístico da história somado à revelação divina. Ninguém pode negar que algumas destas eras passaram para a história. Mas visto que Cristo ainda não levou a sua noiva para o lar, é evidente que estamos em uma das eras ainda em existência. As eras que terminaram podem e serão comprovadas pelo estudo da Escritura à luz da história. É assim que apuramos muito no que diz respeito às profecias de Daniel. A era seguinte e suas características serão reveladas por revelação divina. Isto é uma necessidade para que a igreja saiba exatamente onde está. Dificilmente se poderia esperar que a igreja fosse ajudada se toda a sua informação fosse histórica. Ela não saberia o que estaria lhe acontecendo. Deste modo, com a perfeita combinação da história, escritura e revelação divina, nós podemos saber com segurança a verdade das 7 eras. Nosso método, nesta ocasião, é examinar as eras à luz da história e averiguar onde estamos, e então implorar a Deus que envie seu profeta para revelar a Escritura relativa a esta era, para que a igreja saiba e realize todo o conselho de Deus. Mas, para começar, sabemos da própria Escritura, com toda certeza, o que a primeira era da igreja foi e quem foi seu mensageiro. A era foi a era de Éfeso, e o mensageiro foi Paulo, o apóstolo aos gentios. Foi por meio de Paulo que a revelação completa de Deus veio aos gentios. Esta revelação foi de fato mais abundante do que aquela recebida por Pedro e os outros apóstolos com relação aos gentios. Gálatas 2, versículos 6 a 8. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando ouviram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo foi tanto mensageiro à era de Éfeso, quanto o pastor à igreja de Éfeso, porque ele tanto a fundou quanto cuidou dela. Não podemos estabelecer a data exata de quando esta era terminou. Não há necessidade de uma data exata, visto que as eras, como todas as outras eras do tempo de Deus, parecem se sobrepor, mas ela não durou muito, porque o poder de Deus tinha declinado por meio de incredulidade, até mesmo nos anos primitivos. Julgando pelo efeito declínio de poder, esta era não foi além de aproximadamente 170 DC. Continuando a localizar as eras da igreja, ao se referir à Escritura e à história, examine Apocalipse 3, de 1 a 6. Isto é falado à igreja em Sardes, e é a 5ª era. A chave neste ponto encontra-se no versículo 2. Sê vigilante, e confirma o restante que estava para morrer. Não houve força alguma na Idade Média, exceto por um pequenino rebanho, e esse largamente disperso. Não houve nenhuma evidência forte do verdadeiro cristianismo. Mas agora, Lutero aparece e nutre com êxito a doutrina da justificação, e a luz começa a resplandecer. A primeira demonstração de força em centenas de anos aparece, mostrando definitivamente
que esta é a era da reforma, da qual Lutero, sem dúvida, foi o mensageiro. Foi dito dele na história conforme Sauer. O Dr. Martinho Lutero foi profeta, evangelista, falava em línguas, intérprete, em uma pessoa dotado de todos os dons do Espírito. Sabe-se bem que esta era existiu de cerca de 1550 até por volta de 1750. Com a quinta era localizada, não é difícil prosseguir e colocar a sexta, ou era de Filadélfia. Apocalipse 3, 7 e 13. O mensageiro a essa era de ouro do amor fraternal foi, sem dúvida, Wesley. Esta foi a era da porta aberta, missões, grandes mestres, tremendos reavivamentos. O Espírito Santo até mesmo se manifestou mais aqui do que na quinta era. Deus estava verdadeiramente dando luz, vida e bênção. Esta era durou de cerca de 1750 até a virada do século XX. Retrocedendo e deixando a sétima era para considerar mais tarde, é certamente fácil estabelecer no tempo a quarta era. Esta encontra-se em Apocalipse 2, versículo 18, 29. Aqui está a era que conheceu as profundezas de Satanás. Versículos 24. A mais obscura de todas as eras até esta data. Pouca palavra, pouco poder. O homem tinha usurpado a posição e a autoridade de Deus. A ganância de Roma tinha arruinado incontáveis almas. E em nome de Deus eles blasfemaram do próprio nome e palavra de Deus. Esta era durou desde por volta da virada do 6º século até a metade do 16. Foi a era de Tiatira, e o seu mensageiro foi declarado ser Columba, porque ele mostrou em sua vida aquilo que mais exatamente se assemelhou ao poder e glória de Deus nos crentes do primeiro século. Esse é sempre o critério. A era seguinte, que nós facilmente determinamos, é a terceira era. Apocalipse 2, 12 e 17. Fala ao mensageiro, à igreja em Pérgamo. Mas Pérgamo é onde está o trono de Satanás. Isto é, quando a religião do próprio Satanás, a antiga religião babilônica, saiu à vanguarda. Esta religião que vai contra a palavra de Deus desde o tempo de Caim, agora, depois do concílio de Nicéia, invade a igreja nominal e introduz ritos pagãos e dias santos e etc. Não é problema determinar as datas aqui, porque isto é o resultado do concílio de Nicéia, de cerca de 325 DC. E antes da Idade Média, o que inevitavelmente tem de seguir tal perfídia. Ela durou da virada do século IV até o começo do sétimo. Seu mensageiro, na mesma base em que pomos à prova os vários crentes, foi, sem dúvida, Martim. Pelo processo de eliminação, prontamente se vê que a segunda era, Apocalipse 2, 8 a 11, que é chamada era de Esmirna, durou de 200 a 300 DC. Ninguém defendeu a verdade de maneira mais hábil ou creu mais firmemente em Deus, e deste modo manifestou o Espírito de Deus mais abundantemente do que Irineu. Ele esteve bem qualificado para ser o mensageiro a essa era. Isto finalmente nos traz
a era que reservamos para a última, porque é de fato a última. Esta era também nos traz um mensageiro, como declarado na Escritura, que agora estamos na era de Laodiceia, é incontestável. É no final desta era que Israel tem de se tornar uma nação, e não mais ser pisado pelos gentios. Hoje Israel é uma nação, ele tem seu próprio governo, e tudo que diz respeito a ser uma nação madura. Os tempos dos gentios estão quase terminados. Deste modo, a plenitude dos gentios está quase terminada. O relógio de Deus bate à meia-noite dos gentios, quando o noivo vier. Esta é a era de Laodiceia, e conforme a palavra de Deus, esta era recebe tanto um mensageiro quanto uma mensagem, antes de expirar. As 7 eras da igreja foram abordadas só levemente. O próximo livro, chamado As 7 Eras da Igreja, tratará abundantemente do assunto completo. Aqui, entretanto, só estamos estabelecendo prova secundária para fundamento do nosso assunto, que trata mais com o mensageiro do que com as próprias eras.